Nós vamos fazer uma pequena quebra de protocolo, né? Mas é para o bem da obra. Só relembrar aos amados irmãos, a igreja na parte da manhã, ela iniciou sessão administrativa e também sessão espiritual. Como a irmã Josiane já comentou, Josiane comentou, nós ainda estamos em sessão espiritual. Assim sendo, a partir deste momento, você continua uma oportunidade. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você que se encontra afastado nesse momento, nesse período, que não está participando da congregação junto com a família da Terceira Igreja Batista, Surubi, você tem a oportunidade de estar fazendo uma reconciliação, bem como também você que nos visita nessa noite, você que muitas das vezes está buscando um lugar para congregar, você também tem a oportunidade, neste momento, né, a partir desse momento, de estar pedindo a sua carta de transferência, assim se o seu coração for tocado, né? E você possa estar aproveitando essa oportunidade. O Senhor Deus está falando conosco nessa noite e com certeza Ele tem uma palavra para você, esperando assim que você venha a meditar nessa palavra, tirar proveito dela. A palavra dessa noite, ela tem como base, como título, o sinal da vida. E eu quero, assim, iniciar com você esse período de meditação, ouvindo a palavra do Senhor, no texto de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria nesse momento que a igreja, no uníssono, estivesse repetindo este versículo, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Que o Senhor fale aos nossos corações, não aquilo que entramos aqui com desejo de ouvir, mas aquilo que Ele sente que necessitamos de ouvir nessa noite. Amém? Você pode se sentar. Amado, às vezes seja até uma questão assim um pouco difícil de entender. O sinal da vida, tendo como texto o sinal de uma morte, a marca de um sacrifício. Mas o Senhor Deus, Ele tem a sua maneira, o seu jeito de nos falar e os seus propósitos. O homem, desde o começo, desde o Éden, ele tem fugido de Deus, ele tem evitado Deus por causa do seu pecado. Só que o Senhor, ao longo de todo esse tempo, de toda essa história, jamais desistiu desse homem, jamais o abandonou, jamais virou as costas para ele. E a prova disso está em que o Senhor Deus, Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, irmãos. Isso é uma grande prova. Então, quando nós lemos um texto, quando nós ouvimos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, isso é a prova de um amor imensurável. E o interessante aqui é que quem
deu o seu único Filho, Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, governador e sustentador de todo o universo. Deu o seu único Filho, a sua pérola, a sua joia mais cara. Para quê? Para quê? Para lhe dar salvação, para dar salvação a todos vocês que estão ao alcance dessa palavra. É interessante que o Filho de Deus, ele não morreu por causa do pastor Pedro, não. Ele morreu também por causa daquele que nesse momento está num boteco, enchendo a cara de cerveja, de pinga, né? Aquele que está se alcoolizando. Ele não morreu, ele não deu seu filho para morrer numa cruz por causa do irmão Jairinho, não. Ele deu também por causa daquele que nesse momento está numa boca de fumo, comprando ou vendendo drogas. Ele deu seu filho para morrer numa cruz, não foi só por causa da irmã Neuza, não. Deu também por aquelas mulheres que estão nesse momento se prostituindo, vendendo corpo. Então, a salvação, se nós olharmos assim, se nós entendermos esse amor, a salvação é oferecida a todos, né? Por um preço caro, mas que para nós não custa nada. A salvação para nós não custa nada. O único preço nosso é crer e acreditarmos no sacrifício. Basta isso. Só que o homem tem tido essa dificuldade. Ele tem dificuldade em crer. Por quê? Porque o diabo todo tempo tenta tirar dele essa ideia. O diabo todo tempo tenta tirar dele o desejo de aceitar, o desejo de ser fiel, de andar correto, o desejo de agradar a Deus. Por quê? Porque ele quer roubar para ele toda a atenção. A fidelidade que nós dedicamos a Deus, o diabo quer para ele, busca para ele, e a maneira que ele tem de fazer é tentar misturar, tentar complicar a nossa mente, né? A mente do homem. 1 João 4,9 diz que o amor de Deus se manifestou em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, né? Então entendemos que a morte de Cristo nos traz vida. A morte de Cristo nos traz vida. Nós precisamos, né, crer nesse fato. A salvação para muitos ou para todos, né, ela se tornou gratuita, mas somente para quem crê. Somente para aquele que aceita o sacrifício, que valoriza esse sacrifício. Hoje, muitas pessoas fogem. Quantos você quer pregar o Evangelho, você se preocupa, você vai falar de Jesus para ele, mas ele recusa, ele vira as costas, ele não aceita. Por quê? Porque ele prefere viver aquela vida mundana, aquela vida fácil, aquela vida de prazer que o diabo oferece a ele, mas ele não entende que aquilo ali, aquela alegria, aquela felicidade, aquele prazer, ele é passageiro. Ao passo que o que Deus oferece para ele, através de Jesus Cristo, é uma vida eterna, uma vida de paz, de tranquilidade e de segurança. Mas o homem continua se distanciando de Deus. Quantas e quantas vezes o Evangelho tem sido anunciado? Quantas e quantas vezes o Evangelho tem sido anunciado, mas o homem resiste. O homem continua com aquele pensamento de negação, não aceitando. Porém, amados,
a todo aquele que foi anunciado o Evangelho, a todo aquele que foi pregado essa palavra, a todo aquele que foi dado uma oportunidade de aceitar, de se consertar, de se voltar para Deus. E esse cidadão hoje, ele não tem certeza da sua salvação. Esse cidadão hoje não sabe o seu lugar certo, que não desfruta os prazeres da graça, das bênçãos de Deus. Ele, e tão somente ele, é o culpado de toda a sua desgraça, da sua perdição e do seu fracasso. Somente ele. Tudo por quê? Porque é uma escolha que é oferecida a ele. É uma escolha que é posta diante dele. É como nós temos lá em Deuteronômio. É posto diante dele a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ainda tem um conselho para ele: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Mas o homem escolhe sempre o contrário, sempre contrariar a Deus, sempre batendo de frente com Deus. E assim ele mesmo vai cavando o poço da sua perdição. Ele não pode olhar para outro depois dele ouvir o Evangelho, depois dele ser alertado. Ele não pode olhar para outro e querer culpá-lo do seu fracasso. Se eu sou alertado do perigo, se o irmão Luciano me chama a atenção do meu erro, da minha falha, se ele me mostra o caminho correto e eu venho a fracassar, não ouvindo o conselho dele, que é um conselho que está aqui dentro da palavra de Deus, eu não posso depois querer culpá-lo. De forma alguma. De forma alguma. E quando falamos assim, se nós lermos o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, onde nós temos ali a palavra que fala dos atalaias. O que é um atalaia? Para aquele tempo, atalaia era um homem que ficava nos altos das torres, dos palácios, daquelas fortalezas, e dali de cima eles ficavam atentos, observando a movimentação dos inimigos. E a função nossa hoje, como cristãos, como pregadores da palavra, como evangelistas, ficarmos atentos, ficarmos como se diz, de cutuca ligado. Precisamos anunciar. Aqueles atalaias, quando o inimigo se aproximava, imediatamente eles davam um sinal, eles alertavam, e o povo se preparava, o povo se ajeitava para se defender, e não eram pegos de surpresa. E assim, meus amados, assim é a nossa função de anunciar, de comunicar a todo aquele que não se encontra na condição de servo, de discípulo, na condição daquele que não se encontra na posição de ser servo do Senhor, que não está cumprindo ou mantendo uma comunhão na família de Cristo, para que ele se alerte e se volte, para que ele preste atenção e se conserte. Esse mesmo texto, no capítulo 33 de Ezequiel, a partir do versículo 7, diz que se o ímpio estiver praticando algo errado, se ele estiver no caminho errado, e a pessoa, aquela que tem a função de orientar, de avisá-lo, não chamar a atenção dele, não comunicar, esse ímpio, certamente, ele vai perecer, ele vai fracassar.
Só que o sangue desse ímpio recairá sobre aquele que não o alertou. O sangue desse ímpio recairá sobre aquele que tinha a função de avisar, sobre aquele que tinha a função de ser um atalaia, mas não o fez. Às vezes, muitas e muitas vezes, nós precisamos falar a verdade, mas para não magoar, para não machucar, nós nos omitimos. E isso faz com que venhamos adiante a pagar um preço pela nossa omissão. Porém, esse mesmo texto diz: se esse ímpio que está no seu mau caminho, esse ímpio que está desagradando ao Senhor, se ele for alertado, se for a ele anunciado o perigo, mas se ele teimar, se ele escolher, se ele preferir continuar afrontando o Senhor, ele perecerá. Só que o sangue dele, ou a culpa dele, vai recair sobre ele mesmo. Aquele que anunciou, aquele que avisou, estará isento de todo o pecado. Então, esta é a nossa função, anunciar. Esse é um conselho para você. Esse é um conselho para você que não se encontra correto com as coisas do Senhor. Veja bem, arrependa-te, converta-te, arrependa-te, converta-te, santifica-te, para que venhas a ser glorificado. Só existe este caminho para você. Você precisa se consertar. Quando nós falamos aqui dos sinais da vida, eu quero falar com os amados sobre algo que eu tenho certeza que muitos aqui conhecem. Alguns governantes, homens, eles costumam colocar na faixa litorânea, praias, às vezes cidades litorâneas, aqueles faróis. São sinais que durante a noite estão lá com aquela luzinha acesa. Muitos desses faróis estão em terra firme, outros avançam um pouco mar adentro. Quando a maré está baixa, você tem acesso fácil, mas quando a maré sobe, esse local é tomado, não por total, mas fica cercado por águas, mas aquela luz durante a noite está ali piscando, chamando a atenção, orientando. Os governantes, eles põem esses faróis para avisar aos navegantes de perigos, possíveis perigos, ou também localização de cidades, mas a maioria das vezes é para avisar de perigos. A maioria das vezes é um alerta. Por quê? Porque possivelmente você vai ter ali bancos de areia ou recifes, onde uma embarcação pode bater, vir a naufragar, sofrendo avarias e de repente até mortes. E conta-se que certa vez um grande navio americano, uma ilustração que tem, mas dizem que é verdade. Um grande navio americano navegando em determinadas águas, à noite avistou aquele pequeno farol à distância. E o capitão do navio mandou logo um recado, Você aí adiante desvia tantos graus à direita para que eu possa passar. E do outro lado respondeu: você desvia à esquerda. E repetiu de novo: você aí desvia tantos graus à direita. E mais uma vez a resposta: você desvia à esquerda. E ficou esse embate, um falava de um lado, um falava do outro, até que do outro lado o capitão, o chefe daquele super, hiper, mega navio torpedeiro, gritou de lá, aqui
é o porta-voz, o chefe, o comandante do super torpedeiro dos Estados Unidos. E aí do outro lado o cara respondeu: aqui é o operador do farol. Só isso. Então, muitas e muitas das vezes, o homem tem sido anunciado do perigo. O homem tem sido avisado. Só que, pela arrogância e pela prepotência, ele desafia o perigo. Por sua arrogância e por sua prepotência, ele desafia o perigo e acaba sofrendo avarias na sua caminhada. E muitas das vezes, ele vem a naufragar e morrer, se perder. Só, amados, que se existe um sinal que o homem coloca, que o homem avisa, e que na maioria das vezes esse sinal é um alerta para que você se distanciar dele, esse sinal pode ser um sinal que vai te levar à morte. Existe um outro sinal, que é o sinal que todo crente deve seguir. Deve ser o sinal que todo crente, todo aquele que aceitou Jesus, que fez sua profissão de fé, ele deve se orientar por ele, que é o sinal da cruz. A cruz do Calvário, porque foi nela que o sangue de Cristo foi derramado, e foi nela, através do sacrifício, que nós recebemos a nossa salvação. Então, se tem um sinal pelo qual devemos seguir, é o sinal da cruz. O apóstolo Paulo diz que ele prosseguia para o alvo, olhando para o autor e consumador da fé. E onde estaria esse autor e consumador da fé, se não na cruz? Só que nós continuamos, nessa teimosia, O ímpio, ele continua a teimar, ele continua a buscar, a desafiar, ele segue sempre em direção à palavra, como que tendo coragem para entrar em colisão, bater de frente, como se ele tivesse força e poder para tal. E a tendência desse ímpio é cada vez mais se perder, cada vez mais se destruir. Se o ímpio morrer em seus pecados e não falarmos com ele, se não avisarmos a ele sobre o perigo do seu caminho, o seu sangue recairá sobre nós. Porém, se esse ímpio for avisado, ele, tão somente ele, será o responsável por todo o seu fracasso, por toda a sua perdição. A cruz do Calvário manifesta a vontade de Deus para que nenhum dos seus venha a se perder. Não foi por acaso que Deus ofereceu o seu único filho para morrer numa cruz, mas para que todos nós viéssemos a nos salvar. E aquele que continua na perdição, quando lhe é oferecida a oportunidade, aquele que continua na condição de culpado, negando, abrindo mão da sua salvação, nós não podemos dizer para esse, ou não pode ele achar que ele teve uma má sorte. Às vezes a gente olha pessoas, às vezes jogadas numa sarjeta, pessoas em situações difíceis, e nós, às vezes, no nosso coração, na nossa ingenuidade, coitado, fulano, o Israel, coitado, não teve sorte. Mas às vezes não é sorte, é a dureza de coração
em aceitar a salvação. Ele vai pagar o preço. Ele vai pagar o preço. Portanto, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 4, 7. Palavra de despertamento para você que está tendo dificuldade. Palavra de despertamento para você que continua relutando, que está sendo chamado, que está sendo oferecido para você a palavra de salvação, mas você continua relutando. Só não tem salvação aquele que a rejeita. É interessante isso, Parece que é a primeira vez que eu ouço isso. Só não tem salvação aquele que rejeita a salvação. Só não é salvo aquele que não quer ser salvo. Aquele que teima. Aquele que nega a Cristo. É interessante que muitos reis ao longo da história da humanidade, gente que estuda, que estudou, que está estudando, vai ver na história quantos reis foram obrigados, foram forçados a abrir mão de sua coroa. Aquela coisinha aqui na cabeça aqui, às vezes de ouro puro, cheio de pérolas, diamantes. Quantos e quantos reis foram obrigados, foram forçados a abrir mão de sua coroa? Uma coroa feita por homens, uma coroa manuseada. Muitos foram forçados a perder a sua coroa, a entregar a sua coroa. Só que nessa noite, amados, você tem a oportunidade de receber a coroa da vida, a coroa da salvação, que é te oferecida de graça, que não vai ter batalhas para você enfrentar, para você lutar. Não, ela é oferecida para você de graça. Tão somente cabe a você, ao se posicionar, seja qual for a sua decisão, mas que seja de assumir um compromisso com Cristo, ao se posicionar, ser fiel, porque a palavra de Deus diz: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O que falta para você, o que custa para você tomar essa decisão? Então a mensagem nessa noite é uma mensagem rápida, mensagem pequena, mas é o que Deus manda para nós nessa noite. Como foi dito, a igreja encontra-se em sessão espiritual. A igreja dá uma oportunidade a você de se consertar, independente da sua posição. O importante é que você venha, mas que você se transforme. O importante é que você se coloque diante do Senhor, que você entregue a sua vida, se conserte, mas sendo fiel a esse seu compromisso. Estarei louvando ao Senhor neste momento, e quero assim, em nome da igreja, abrir uma oportunidade. Quem sabe você nessa noite quer tomar uma decisão, você que está afastado, quer se reconciliar, você que ainda não aceitou Jesus e quer ter um compromisso, você pode tomar sua decisão. E você que porventura está querendo fazer parte dessa família, você pode também estar pedindo sua carta de transferência nessa noite. Amém? Como cego eu andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu
Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, eu agora me alegro em sua